Um relatório do Ministério do Trabalho apontou que o Amazonas teve queda no número de contratações de pessoas com deficiência, na contramão do restante do país. Os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho na Relação Anual de Informações Sociais são referentes a 2017. No Amazonas foram contratadas 5.885 pessoas com deficiência, 162 a menos do que em 2016. Em todo o país foram mais de 440 mil contratações, alta de 5,5% em relação a 2016. Entre os PCD empregados no Amazonas, a maioria tem algum tipo de limitação física. 1.091 têm problemas auditivos, 781 visual e 136 intelectual. Por lei, toda empresa com mais de 100 funcionários é obrigada a reservar de 2% a 5% das vagas para PCD. Hilton perdeu a visão no olho esquerdo por causa de uma toxoplasmose na infância. Depois de muito tempo desempregado, conseguiu uma vaga como auxiliar administrativo. E já são quase 4 anos de carteira assinada. Não basta somente empregar uma pessoa com deficiência. Tem que dar totalmente um aparato para que ela possa trabalhar devidamente, sem correr o risco de acidentes e promover o bem-estar desse colaborador. Mais do que cumprir uma exigência trabalhista, a chefe dele reconhece a eficiência desse tipo de funcionário. Sempre colaboradores muito engajados com o propósito da empresa, sempre muito participativos e sempre disponíveis também. São funcionários que estudam, procuram se qualificar e isso tem somado muito. O Ministério do Trabalho fiscaliza o cumprimento da cota para PCD através de campanhas e denúncias. Esta advogada trabalhista lembra que, além de garantir as vagas, as empresas devem dar condições para que esses funcionários executem suas tarefas. E se esse contrato não está sendo cumprido por uma das partes, ele pode pleitear esse cumprimento na justiça, né? Ou se for um caso de exclusão do ambiente do trabalho, ele pode até alegar o assédio moral, se isso for comprovado, né? Ou pode até denunciar no Ministério do Trabalho também. Em mais uma fase da Operação Rastreamento, 11 pessoas que estavam cumprindo pena com tornozeleira eletrônica voltaram para o regime fechado. De acordo com a polícia, por causa de dispositivos danificados ou ainda porque os detentos se envolveram em crimes, estão sendo investigadas também pessoas que tenham dado cobertura aos infratores, tanto na capital quanto no interior do estado. A operação de combate ao desmatamento e queimadas do Instituto de Proteção Ambiental atingiu mais de 9 milhões de reais em multas no sul do Amazonas até o início deste mês. De acordo com o IPAAM, foram cerca de 40 autuações por crimes ambientais e a maioria detectada por satélite. Estão suspensos os atendimentos nas carretas da mulher, unidades móveis que percorriam os bairros oferecendo consultas e exames gratuitos. A Prefeitura justificou a parada pela necessidade de ajustes contratuais dos serviços. Isso em pleno Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama, quando as mulheres mais precisam de exames de mamografia. E ainda falando sobre o Outubro Rosa, muitas das pacientes que são diagnosticadas com câncer, além de precisar enfrentar a doença, ainda não sabem que têm uma série de direitos assegurados. Em 2013, Jean recebeu o diagnóstico de câncer uterino. Funcionária pública em Coari, ela sabia que só poderia fazer o tratamento na capital e precisaria deixar o emprego temporariamente. Quanto ao FGTS, eu não tinha noção que existia. Aí, segundo as pessoas falando, eu procurei saber e, graças a Deus, deu tudo certo. Dei entrada na caixa, com uma semana eu recebi esse valor que me ajudou no aluguel, me ajudou na água, luz, que isso aí é bem complicado para quem faz tratamento aqui. O FGTS é apenas um dos vários direitos garantidos pela lei para quem passa pelo tratamento do câncer. Com um laudo médico em mãos, os pacientes também têm isenção de imposto de renda e IPTU. Têm direito a sacar o PIS/PASEP. O paciente tem ainda passe livre no transporte público para ele e para o acompanhante.
além de ser possível pedir o auxílio-doença pelo INSS e, em casos mais avançados, até a aposentadoria antecipada. Este advogado trabalhista diz que um dos direitos mais desconhecidos de quem enfrenta a doença é o fato de não poder ser demitido sem uma justificativa do patrão. Quando isso acontece, é preciso procurar a justiça. Essa demissão, os tribunais entendem como uma dispensa discriminatória. Então, o empregado que se encontra nessa situação, ela pode buscar a Justiça do Trabalho e a legislação confere a esse empregado o direito à reintegração ao emprego com recebimento das remunerações devidas durante esse período de dispensa ou o recebimento em dobro dessa remuneração, além de indenização por danos morais. A melhor forma de conhecer todos os direitos é procurando o sindicato vinculado a cada profissão. Para os trabalhadores informais, basta procurar a Defensoria Pública ou um advogado especializado. Esta assistente social, que trabalha diretamente com mulheres com câncer, garante que sem esses benefícios, seguir o tratamento seria muito mais complicado. O esposo também, muitas vezes, não tem condições de ajudar, trabalha na agricultura, na pesca, e não tem como mandar esse recurso para elas que estão aqui em Manaus. Ajuda na medicação, que muitas vezes o hospital não tem para dar gratuitamente para essa usuária, ajuda na alimentação e outras coisas mais que elas queiram comprar, que é básico da mulher. Depois do intervalo, tem as notícias do esporte. Iranduba vence 3B e conquista o Barezão feminino pela 8ª vez. Agora, 7h22, a gente volta já.